gente saiu de casa só com a vontade de fazer o bem, a gente não tinha dimensão nenhuma do problema que é não ter um óculos, se você precisa de um óculos, né? E aí a gente começou a investigar e tal, né? Então, eu como jornalista, eu adoro dados, por isso que eu trouxe minha colinha aqui, porque eu grávida de 8 meses, né? Posso não estar lembrando de muita coisa. Matias. E aí a gente começou a ver que o fato de crianças não terem acesso a um oftalmo e ao óculos, né, por consequência, aumentava a evasão escolar. Aumentava, enfim, a criança, né, crescia com o sentimento de que era burra. Exatamente. Porque eu não conseguia, né, evoluir na escola e tudo mais. Então a gente foi vendo, cara, o buraco é muito mais embaixo. Muito grande. E aí tem um dado que eu falei, esse eu tenho que anotar para trazer, que a gente foi começar a ver, né? Então hoje no Brasil, 86% dos médicos especialistas estão concentrados em 6% das cidades. Nossa. Esse é um dado, assim, que a gente leva pra vida, porque faz tudo fazer sentido pra gente, né? O problema no Brasil não é falta de médico. Os médicos estão muito concentrados nas grandes cidades. Então, a gente precisa levar isso, né? Esse é o nosso foco hoje, né? Levar especialista onde não tem. Capitalizar. Bem-vindos ao Podvisão, seu guia definitivo para decifrar o universo do varejo social, impulsionar suas vendas, mergulhar nas tendências do mercado. E aqui a gente vai desbravar o poder do franchise, da arte do atendimento, das inovações que moldam e emodulam também cada vez mais as nossas vidas. A cada episódio a gente tem conversas profundas com os maiores especialistas do setor. Hoje nós vamos falar do terceiro setor com uma super especialista para que a gente possa ir além e trazer uma nova perspectiva. Ela que é jornalista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com formação em gestão de comunicação para organizações sociais pela Universidade de Navarra, na Espanha, atualmente como gerente de engajamento da SAS. SAS Brasil é responsável pelas estratégias de envolvimento, captação e manutenção do relacionamento com voluntários, parceiros e cidades beneficiadas pela organização. Que honra ter você, Marina Cardoso, aqui no nosso Podvisão. Imagina, a honra é totalmente minha aqui. Estou muito feliz da gente fazer essa conversa aqui. Acho que vai ser ótimo também. Marina, me conta um pouco das tuas origens. Como é que a cegonha te entregou? Você vem de uma família já de terceiro setor? Como é que foi isso? Imagina, terceiro setor eu nem sabia o que era, na verdade. Acho que muita gente que está escutando às vezes também nem sabe, né? Nem faz ideia. Mas eu venho de uma família de muitos lugares. Eu falo que a minha mãe é do Pará, meu pai do Maranhão. Eu nasci no Rio, fui morar em Natal. Hoje a gente mora aqui. Então, assim, eu conheci muitas realidades na vida. Mas o terceiro setor mesmo, assim, entrar, mergulhar, foi depois de muito tempo, né? Eu me formei, jornalismo e tudo mais. E aí, na Espanha, eu tive essa sacada, né? Me aproximaram, me mostraram que era o terceiro setor e eu me apaixonei, assim. Então, hoje, sou bem suspeita pra falar. Que bárbaro. Conta um pouco pra gente como nasceu a SAS Brasil e como vocês se estruturaram para levar saúde especializada e com muita alegria para quem precisa. Boa, maravilha. A história da SAS, assim, eu acho que é a história possível de muitas outras organizações sociais que podem vir a nascer também. Então, a SAS, ela nasce em 2013 de um sonho, na verdade, assim, as nossas fundadoras, né, a Sabine e a Adriana são casadas, e elas assistiram um documentário chamado Quem Se Importa? Olha! Que falava sobre empreendedorismo social, que era coisa, assim, que elas nunca tinham visto também. E esse documentário, ele é muito legal porque, assim, ele mostra que para fazer a diferença no mundo, você não precisa ser super-herói, né? A gente tem a visão de, sei lá, pessoas assim, Madre Teresa de Calcutá, sabe? Gandhi, Mandela. E esse documentário, ele fala de pessoas normais que mudaram o mundo. E aí elas foram picadas, assim, né, por esse bichinho do empreendedorismo social. E a vida conspirou para colocar elas em contato com os fundadores do Rally dos Sertões, que, para quem não conhece, é uma competição que roda o Brasil inteiro. Assim, vai nos rincões, assim, do Brasil, né? E aí elas conheceram eles. A Adriana é médica, né? Nossa fundadora. Estava atendendo um deles lá, um dos fundadores. E aí ela falou, cara, a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa pelo Brasil,
vocês vão pelos lugares que a gente acha interessante, né? Enfim, atender ali. E a gente poderia somar e ir com vocês topam? E aí, destino mesmo, eles falaram, vamos com a gente topa. Que estrutura vocês têm? Uma olhou pra outra. Era um carro 4x4 e o sonho mesmo, né? E elas falaram, vamos chamar uns amigos aí pra gente não ir sozinha, né? Só nós duas. Conseguiram convencer mais 6 amigos pra irem com elas na primeira caravana. E foram com uma tenda de campanha, aquelas assim, né, dos soldados e tal, pro meio do mundo, atender paciente, sem fazer ideia do que iam encontrar, assim. Então, a SAS começou aí, e aí depois a gente foi vendo, né? Depois que a gente estava em campo, a gente começou a ver o que a gente tinha pela frente, né? Então, a gente descobriu, assim, que a nossa missão, levar saúde, né, especializada com alegria para esse Brasil profundo, era a nossa missão de vida, assim. E aí a gente foi melhorando, tá? Então, de uma tenda de campanha, hoje a gente já tem 4 unidades móveis, né, que são as carretas, que rodam o Brasil inteiro. A gente tem os nossos containers que ficam nas cidades, né? Então, uma atuação perene nas cidades e até mesmo uma coisa que a gente nunca imaginou. A gente tem hoje uma área de inovação e pesquisa, porque a gente foi descobrindo isso, né? Que nesses atendimentos, a gente estava vendo que a gente não estava só levando o atendimento médico especializado para essas regiões. A gente estava encontrando maneiras de fazer isso dar certo, porque é completamente diferente, né? Eu levar um atendimento especializado para uma comunidade sem internet, sem luz, sem acesso a transporte. É completamente diferente de fazer isso aqui numa grande cidade. Então, foi um pouco isso assim que a gente começou. Esse é um pouco esse lugar, né? E são 4 carretas, Maria. 4 unidades móveis. Uma agora virou um mamógrafo, que era um sonho super antigo nosso. Que bárbaro. E as outras têm aí uma estrutura para cirurgia, né? Para, enfim, consultas e tudo mais. Então, é uma estrutura boa aí que a gente roda o Brasil todo com 90% hoje voluntárias, né? E tem uma equipe boa aí também que já é nossa, que se dedica para a SAS. Então, de uma estrutura de 8 pessoas, né, 8 amigos que se juntaram lá em 2013, hoje a gente já está aí como uma organização reconhecida no Fórum Econômico Mundial. Que bárbaro isso. Parabéns. Como, né, uma organização, enfim, com essa história de empreendedorismo muito latente e com mais de 1.000 voluntários aí na rede do Brasil inteiro. Pode contar com o Mercadão dos Óculos, vai ainda oxigenar ainda mais, porque nós temos dentro do nosso projeto maior. E eu quero aqui colocar também o nosso fundador e o nosso CEO sempre também olharam para o empreendedorismo social como uma grande veia, uma vertente. E quando nós lançamos o nosso programa Olhares do Bem, na qual para cada venda feita dentro da nossa loja, a gente consegue disponibilizar um óculos para uma criança carente e ter um parceiro como a SAS que consegue levar isso de fato com propriedade, aponta a esses lugares, como que você falou, que são locais remotos, porque a gente, numa grande cidade como a gente está aqui em São Paulo, tá tudo bem. Agora, quando a gente vai para populações ribeirinhas, para outra, a gente não faz ideia que exige vários Brasis dentro de um Brasil. E isso é mágico poder contar. E aí eu venho para uma outra pergunta. Você, como jornalista e gestora de comunicação em organizações sociais, como é que você enxerga o poder da narrativa e do envolvimento humano para transformar o acesso à saúde? Então, isso eu fiquei pensando muito, né? Assim, eu como jornalista, eu falo que eu tenho uma missão de vida, que é conectar pessoas com histórias que de outra forma ela não conheceria, né? Então, na SAS a gente estoura muitas bolhas, né? Então, a gente conecta voluntário que vive ali, né, num sistema super privilegiado, né? Então, os médicos com formações, com salários altos e tudo mais, que vão para essas regiões e vem a realidade acontecer e vice-versa também, né? Então, os pacientes que também se conectam com a gente, né? E veem realidades diferentes. Então, eu falo que esse é meu propósito de vida, conectar histórias, né? Pessoas com histórias que, de outra forma, elas não conheceriam.
E sobre narrativas enfim, como que a gente consegue mover, né? Eu acho que eu vou usar a história do Ver Magia aqui para contar um pouco sobre narrativa. O Ver Magia, ele começou o projeto, né, da SAS de oftalmopediatria, que vocês nos apoiam, inclusive. Ele começou porque no primeiro ano, mesmo na tenda de campanha ali, sem saber o que fazer, a gente fazia cinema na praça. A gente falou, vamos fazer um cinema para essa criançada aqui, botar um telão, um negócio assim. E aí, nesses momentos, a gente começou a ver que tinham crianças que ficavam grudadas na tela. A gente, legal, né? Tá gostando do filme, mas assim... Tão perto assim? Não é normal ficar tão perto. E a gente começou a ver que isso era recorrente nas cidades. A gente, cara, tem um problema aí. Não é só gostar muito do filme, é ter um problema de visão, de fato. E aí a gente foi investigar. Isso quando a gente saiu de casa só com a vontade de fazer o bem, a gente não tinha dimensão nenhuma do problema que é não ter um óculos, se você precisa de um óculos, né? E aí a gente começou a investigar e tal, né? Então eu, como jornalista, eu adoro dados, por isso que eu trouxe minha colinha aqui, porque eu grávida de 8 meses, né? Posso não estar lembrando de muita coisa. Matias. Matias. E aí a gente começou a ver que o fato de crianças não terem acesso a um oftalmo e ao óculos, né, por consequência, aumentava a evasão escolar. Aumentava, enfim, a criança, né, crescia com o sentimento de que era burra. Exatamente. Porque eu não conseguia, né, evoluir na escola e tudo mais. Então a gente foi vendo, cara, o buraco é muito mais embaixo. Muito grande. E aí tem um dado que eu falei, esse eu tenho que anotar para trazer, que a gente foi começar a ver, né? Então hoje no Brasil, 86% dos médicos especialistas estão concentrados em 6% das cidades. Nossa. Esse é um dado assim que a gente leva para a vida, porque faz tudo fazer sentido para a gente, né? O problema no Brasil não é falta de médico. Os médicos estão muito concentrados nas grandes cidades. Então a gente precisa levar isso, né? Esse é o nosso foco hoje, né? Levar especialista onde não tem. Capilarizar. Outro dado aqui. A média, né, nessas cidades onde não tem acesso a médicos especialistas é que as pessoas precisam se deslocar 72 quilômetros para ter acesso a um médico. Então, assim, isso, realidade de São Paulo, assim, nem passa na nossa cabeça. Então, isso é um dado. Outros dados aqui, né, a quantidade de pessoas que nunca foram no oftalmo, por aí vai. E aí tem um dado recente que saiu agora da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, que fala que o acesso a óculos, na idade certa, a gente consegue aumentar a renda, né, na vida de uma criança ali que tem acesso em até R$300 mil. Meu Deus. E aí eu falei, cara, não é só... Assim, se começa um problema que é, tipo, uma criança que não enxerga a tela do cinema, porque não tenha, né, o óculos ali, para você conseguir mudar a realidade de uma família. Então, acho que, assim, falando ainda, né, das narrativas, desse poder de transformação social, eu acredito muito que quando as pessoas sabem dessa informação, elas se movimentam. Sim. Porque aqui a gente está falando de um problema específico que se resolve com uma coisa muito simples. Vamos repetir esse dado, Marina? Quer dizer, então, que uma criança com acesso a um óculos, a um cuidado visual, ela poderá aumentar em até R$300 mil a sua renda ao longo da vida. Exatamente. É isso. Então, assim, você vê que as pessoas sabendo disso, eu falo, gente, como você sabe um dado desse e você não se move para dar óculos para quem precisa, assim, sabe? Então, acho que as narrativas, né, as informações, quando você vai a fundo e conhece a realidade, você vê, cara, é aqui que eu preciso atuar, é isso aqui que vai ser minha dor, sabe? Então, a gente, na SAS hoje, a gente começou querendo abraçar o mundo, vamos lá, a gente reconhece, e hoje a gente foi entendendo quais são as dores que a gente consegue resolver. A gente não vai resolver tudo, né? Sim. Então, essa é uma dor profunda, assim, que a gente falou, vamos a fundo, vamos entender o problema, vamos entender a solução, vamos entender quem a gente precisa ter ao nosso lado. E esse projeto Ver Magia, ele começou, de fato, com essa primeira leitura de que vocês viram que as crianças, ao possibilitar um cinema gratuito em praças, as crianças se aproximavam muito. Exatamente, começou aí.
A gente falou, cara, vamos resolver. Então, aí no ano seguinte, aí a gente se programou. Vamos com o oftalmo, vamos com, né, com os equipamentos, porque a cidade não tem, né, esses equipamentos. E vamos com a solução, né? Porque também não ia adiantar a gente chegar só lá trazer. E falar, então, você precisa de óculos, se vira. Então, a gente sempre teve essa preocupação de ser resolutivo, né? Atuar onde a gente consegue ser resolutivo. Porque uma expedição nossa, a gente passa 2, 3 dias na cidade. Então, assim, a gente precisa ser resolutivo. Senão, a gente dá mais trabalho para a cidade, né? Então, esse sempre foi o nosso foco. Fantástico. E Marina, no projeto Olhares do Bem, da Rede Mercadão dos Óculos, onde a SAS Brasil é parceira, nós temos impactado positivamente a vida de milhares de crianças. Como é que vocês enxergam o impacto desse trabalho conjunto? Então, além do óbvio, eu vinha pensando isso no caminho, né? Eu acho que o mais bonito dessa parceria, e especificamente do Olhares do Bem, é porque é um projeto, né? É um movimento de vocês que estimula a cultura de doação no Brasil, que eu acho que isso é muito escasso hoje. Ainda é uma pauta que a gente precisa levantar nas empresas. Então, essa cultura de doação, porque é isso, né? Uma linha de produtos que vocês escolheram que reverte para uma causa social. Então, assim, a gente dá de uma forma muito natural para o consumidor a possibilidade deles fazerem uma escolha consciente e com propósito. Então, acho que isso, né, a gente já teve apoio de outras óticas no meio do caminho, nessa história inteira, né, de 13 anos, praticamente 12 anos. Mas eu acho que nunca, talvez, nesse nível, assim, sabe, de ser um produto causa, de ter, assim, da gente conseguir mostrar para quem compra o produto, né, que é diferente, que é uma linha diferente, que tem uma causa por trás, que vai ajudar, né, e tudo mais. E o óbvio é aquilo, né, é o que eu falei, acho que essa parceria pra gente é fundamental, porque a gente tem o oftalmo, a gente consegue descobrir o problema. Exato. Mas se a gente não conseguir resolver, não faz sentido o nosso trabalho, né? Então, acho que essa parceria, né, essa ponte que a gente tem, é fundamental para a gente conseguir fechar o ciclo todo, né? Eu consigo triar essas crianças, eu consigo colocar ele na frente do profissional, do médico. Exatamente, e entregar o óculos para ela, né? Então, acho que esse é o bonito, assim, né, da parceria e tudo mais. E botei uma coisa aqui que eu não queria esquecer de falar. Porque na nossa história a gente já teve vários formatos, né? Mas essa parceria eu acho muito bonita, porque a criança pode escolher a armação dela. Então a gente faz, né, nas nossas ações, né, tem todo o fluxo. A criança entra, passa no exame das letrinhas, é tudo lúdico, né, no meio do caminho. Exame das letrinhas, aí vai pra caverninha, tem a hora do colírio, a gotinha mágica e por aí vai. Tem a hora da consulta, passou na consulta, tem a nossa mini ótica, que é formada ali, né, pelas armações, né, que vocês disponibilizam pra gente. E a criança escolhe a própria armação. Isso parece uma besteira, mas isso faz muita diferença. Porque, assim, a gente faz o evento da entrega dos óculos, né, e aí, assim, tem criança que escolhe a armação rosa e no dia da entrega do óculos vai toda vestida de rosa. Porque ela tá ali naquela expectativa e tudo mais. Então, acho que tem muito isso também, sabe? De conseguir dar essa independência pra criança, porque não é porque é dado que vai ser de qualquer jeito, né? Porque é dado que vai ser numa qualidade inferior, né? Então, acho que isso é um ponto muito, muito importante da nossa parceria. E você sabe, Mariana, que eu tive a oportunidade de participar de várias entregas e, além de muito emocionante pra criança, eu fico muito focado no olhar dos pais. Dos pais, eu da ia falar mãe. isso. E eu me emociono porque eu tenho, inclusive, vários machucados na língua, porque eu me mordo na hora que eu sei que eu vou chorar muito. Então eu mordo a língua ali pra falar, diminui um pouco o choro, morde a língua e segura um pouco. Mas é muito nobre essa atitude de ter a SAS proporcionando o profissional de saúde, que é o médico, toda a estrutura que realmente tem que levar a isso, o medicamento, o equipamento óptico, a leitura, a triagem,
E aí quando o Mercadão dos Óculos ele entra dando essa possibilidade de escolha para a criança e para aquela mãe escolher a armação que mais ela vai se identificar, vai fazer a diferença, isso é muito mágico. E o momento da entrega é tão gratificante porque ele acaba sendo um evento muito único para a família como um todo. Exatamente. É uma virada de chave, é uma mudança de vida, né? Totalmente. Acho que isso faz muita diferença, assim. Acho que isso é o coração, assim, do projeto, de fato, né? A gente fazer tudo com muita qualidade, né? Então, ter os nossos oftalmos, né, que atendem com muita qualidade, né, os exames, o material que a gente usa, né, durante todo o fluxo de atendimento, ser muito, né, a gente manter esse padrão de qualidade muito elevado e conseguir finalizar essa entrega também no mesmo nível. Então, acho que isso é um dos pontos. E o que você falou dos pais, eu sou muito suspeita, porque na SS eu comecei, né, na comunicação, fazendo as imagens, gravando os depoimentos, e sempre tinha que segurar o choro, né, para ser minimamente profissional ali, mas acho que isso é o principal. Na nossa entrega a gente faz o momento uau, né, então a gente entrega os óculos para todas as crianças, e aí ninguém abre até falar valendo, né, é o nosso combinado. E aí quando a gente faz o 1, 2, 3 valendo, tá todo mundo querendo olhar o palco. Eu só quero olhar os pais. Porque fica aquela fila de pais babões, assim, vendo a criança botar o óculos, né, enxergar o mundo pela primeira vez. Então, realmente é uma emoção à parte, isso aí. É valioso. Mais de 2.000 crianças já foram beneficiadas com óculos por meio dessa parceria. E que tipo de transformação vocês da SAS percebem na vida dessas crianças, seja na escola, seja na autoestima, seja no futuro dela e das famílias? Eu acho que é um ciclo sem fim, né? Então, dia desse a gente estava trabalhando essa temática em uma escola particular aqui de Campinas, que a gente está fazendo esse projeto de despertar furar essa bolha, né? Para pessoas com muito privilégio entenderem que existem pessoas que precisam, né, desse apoio e tudo mais. E lá nessa palestra a gente chegou a essa conclusão, né, que é um ciclo sem fim, assim. Então, com óculos, eu tô fazendo bem para a saúde, né, dessa criança. Essa criança vai melhorar na escola. Ela estando bem na escola, ela vai ter acesso a mais oportunidades. Ela vai ter uma renda melhor, como a gente já viu aqui, né, comprovado. Ela tendo uma renda melhor, ela muda a realidade do núcleo familiar dela e, por consequência, acaba mudando a realidade de uma comunidade, né, ali ao redor dela. Então, acho que quando a gente promove o impacto social, é isso, né? A gente está provando por A mais B que quando a gente faz uma pequena diferença na vida de alguém, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente está vendo o resultado de uma transformação social mesmo, né? Então, um impacto social que acaba numa transformação social. E aí eu também tenho um ponto que eu acho que, assim, uma criança que recebe o óculos, o evento, né, que a gente faz de entrega que a gente estava falando, não é por acaso, né? Então, a gente faz questão de ser um dia inesquecível para a criança. Porque, óbvio, tem criança que, como eu falei, né, escolheu a armação rosa, vai de rosa. Mas tem criança também que não tá confortável de usar óculos por questão de bullying, por questão de tudo isso que a gente sabe que acontece. Eu passei por isso na minha infância, eu era o 4-olho da turma. Exatamente. Então tem criança, assim, que tá indo obrigada e, enfim. E a gente faz desse momento, a gente se preocupa muito desse momento, ser um momento que ela nunca mais vai esquecer. Então, assim, o dia da entrega do óculos é o dia que eles são protagonistas da história. Então a gente, né, capacita os pais, a gente capacita os professores que vão também no dia da entrega, mas o nosso olhar é para a criança. Então, assim, esse dia se torna inesquecível. E o que a gente começou a perceber também é que, ao fazer isso, a criança fica com um senso de retribuição também. Então, ela foi beneficiada, a vida dela foi, né, transformada. E a gente já vê hoje crianças, assim, tem cidades que a gente foi, que a gente já tá no 3º ano doando óculos, né, para as crianças.
E a gente já vê esse senso de retribuição, de, cara, o que eu posso fazer também pra mudar o meu entorno? Qual é a minha parte agora disso? Exato. Então, acho que causa, sabe, um pouco esse ciclo virtuoso de transformação, né? Com uma coisinha pequena. Você sabe que eu li recentemente uma matéria de que países asiáticos que passaram por grandes conflitos e situações bastante hostis estão cada vez mais investindo na educação, na cultura, e os óculos é um veículo que possibilita essa entrada do conhecimento, da informação, da cultura. E o projeto, tanto Olhares do Bem quanto o Empreendedorismo Social SAS Brasil, é para levar isso, é para criar essa conexão. O que você acha disso? É exatamente isso. Eu acho que quando eu falo de impacto social, né, o impacto social ele não acontece só de um lado, né? Ele precisa de vários lados para acontecer. Então, ele precisa de alguém que comece um projeto, mas ele precisa, a gente, na SAS, né? Vou usar o exemplo da SAS. A SAS a gente começou. Ok, começamos ali com a estrutura que a gente tinha. Mas a gente sabia que sozinho a gente não ia fazer. Então, a gente precisa, né, de organizações, né, de empresas, né, como o Mercadão dos Óculos, como o Instituto Olhares do Bem, que nos apoiam com recursos que a gente precisa para fazer acontecer, mas também não adianta a gente querer, a gente ter recurso e a população não querer receber isso, né? Não saber como receber e tudo mais. Então, o ciclo do impacto social, ele se fecha com esses 3 atores, né, ali abraçados, envolvidos e sendo beneficiados, porque a SAS, quando vai em campo e leva voluntário, assim, médicos recém-formados ou estudantes de medicina que estão entrando no mercado de trabalho, a gente está dando um retorno positivo para a sociedade, porque essas pessoas nunca mais vão ser as mesmas, né, depois de olharem o mundo, né, de uma forma diferente. A gente está fazendo com que as empresas, né, pensem um pouco além do lucro, né, que o lucro seja propósito também, e a comunidade isso, né, ao ser beneficiado, ao melhorar de vida, ao, né, ter essa mudança social também, a gente consegue fazer a diferença, né? A gente também ser esse agente provedor da transformação. Então, acho que é um pouco isso e faz muito sentido, né, pra gente. Marina, tem alguma história marcante de uma criança ou de uma mãe que tocou particularmente, que representa o que esse projeto nessa amplitude significa? Tem muitas histórias, né? Como eu falei, na SAS eu sou voluntária de comunicação desde 2013, desde quando começou o projeto. Então, eu já vi muita história passar na SAS. Então, é até difícil escolher uma só. Mas tem uma que quem me conhece já sabe, que eu sempre falo dessa história. Foi uma menina de 14 anos. 14 anos. No limite, né? A gente atende crianças de 0 a 14 anos. Então, ela veio no limite pra gente. Nunca tinha acessado um médico oftalmologista na vida. Ela tinha uma condição neurológica que todo mundo falava: olha, cidade de interior, tá? Então eu vou usar uns termos aqui não tão agradáveis, mas é o que cidade de interior se fala, né? Geralmente. Essa daí tem jeito não, essa daí tem alguma condiçãozinha aí que, tipo, não resolve. É o jeito dela, vai ser assim. E a gente, beleza, vamos atender e tal. Isso era em Espírito Santo do Pinhal, aqui em São Paulo. Acho que foi em 2023, por aí. E aí atendemos essa menina já, né, adolescente. E aí eu tava na sala, eu lembro, porque assim, eu tava na sala gravando, fazendo foto, imagens ali do atendimento. E aí eu parei na hora em que a médica, a oftalmo, tava avaliando ela. E aí, assim, foi muito engraçado, porque eu filmando ali, e a médica, tipo, parecia não acreditar no que ela tava vendo. Aí ela foi fazendo os exames ali, autorrefrator, não sei o que lá, né, avaliando o fundo de olho, não sei o que. Ela, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Você nunca foi no oftalmo? Não, nunca fui no oftalmo. Perguntava pra mãe, né, porque ela, enfim, não tinha tanta condição, assim, de responder e tal. Minha mãe, não, nunca levei. Ela, olha,
sua filha tem 10 graus de... Enfim, não vou lembrar, assim, miopia, enfim. Mas ela tem 10 graus. A sua filha, tipo, não enxerga. Então, assim, esse caso pra mim foi muito emblemático, porque, assim, era uma menina de 14 anos que era renegada pela sociedade, praticamente, porque acreditavam que a condição neurológica dela, né, impedia, mas assim, ela não enxergava. Como uma criança dessa vai evoluir na vida? Não existe. E aí a gente, né, conseguiu diagnosticar e tudo mais. Ela escolheu o óculos e doamos o óculos para essa criança, para essa menina já. Mas isso ficou muito marcado, assim, para mim, porque, cara, é um óculos, sabe? Aí eu fiquei imaginando, né, o quanto a vida dela poderia ter sido diferente se a gente tivesse chegado antes também, né? Ou se ela tivesse esse acesso antes. Então, pra mim, esse foi, assim, talvez uma das mais marcantes que eu já vi, assim, porque é isso, é de você dar humanidade pra pessoa. É você dar dignidade e oportunidade de ela ter um destino diferente, assim, sabe? Então, esse me marcou olhando muito. pelo copo meio cheio, talvez a gente possibilitou, através da SAS Brasil e através desse trabalho, que a partir dessa data, desses 14 anos à frente, a vida dessa moça mudou significativamente. Completamente. Porque é isso, um óculos de 10 graus não é barato. Então a gente sabia que a família dela, né, vinha de uma área rural, enfim, extremamente carente, então não teria acesso. E é isso, e de fato mudou, né? Então, assim, pra gente... em terceiro setor, a gente quer abraçar o mundo. A gente sabe que, né, chegamos tarde ali pra ela. Mas que bom que chegamos. Que bom que chegamos. E até hoje, assim, né, Espírito Santo do Pinhal é uma cidade que a gente abraçou a continuidade do projeto, né? Então, são crianças que passam regularmente com a gente há pelo menos 3 anos. Então a gente conseguiu não só, né, avaliar ela ali no primeiro momento, mas acompanhar o caso também, né? Então a gente viu claramente a mudança aí acontecendo. E você sabe que tem um ponto muito importante, você falou dos atores, a gente só consegue possibilitar um Instituto Olhares do Bem porque nós temos 18 laboratórios homologados que fabricam as nossas lentes Eurolens, tanto Eurolux quanto Euromix, a título de cortesia dentro desse projeto. Demais. Porque nós conseguimos fazer uma amarração onde cada lente comercializada dentro das lojas revertem num bônus, num crédito conta corrente de lentes nesses laboratórios. E eu tenho a oportunidade, porque mensalmente a minha diretoria faz o ponto de controle com os laboratórios, eu tenho a oportunidade de falar para os laboratórios o quanto eles estão sendo importantes nessas vidas. E o quanto ele tem um saldo de conta corrente naquele mês, naquela realidade. E muitos deles falam assim, pô, mas que bom que eu fui convidado a fazer parte disso, porque eu não seria se não fosse através de você, porque você chegou junto com o empreendedor social, você chegou na ponta onde tem mais necessidade, e eu, laboratório, que eu não comercializo para o cliente final, eu estou extremamente feliz em poder fazer parte disso. Isso é demais, é o que eu falei do lance de por isso que eu sou bem suspeita, né, do Instituto Olhares do Bem, porque vocês fazem essa cultura de doação acontecer. Então, assim, eu falo que fazer o bem é muito fácil. Basta começar. Mas tem muita gente que não sabe por onde começar. Então, assim, ter empresas, né, ter projetos que tornam essa vontade de fazer o bem mais fácil é demais, assim, porque é isso. Talvez um laboratório desse, de outra forma, não teria essa sacada, essa oportunidade de ajudar, mesmo querendo. Então, acho que é um caminho, assim, muito, muito bonito, né? Que a gente acaba construindo junto. E que vai ser pavimentado e vai se estender por anos e anos. Marina, muitas empresas hoje buscam se posicionar com mais propósito. O que você diria para as marcas que querem entrar no universo do impacto social, do empreendedorismo social, mas ainda não sabem nem como começar? Engraçado que foi o gancho bom aí. A gente sempre fala de 3 pilares, assim, para fazer o bem. Braço, boca e bolso. Então, a gente fala isso para os voluntários, mas eu acho que cabe muito aqui também para empresas, para qualquer pessoa que queira começar a fazer a diferença.
terceiro setor, né, o projetos sociais e tudo mais, eles são movidos a pessoas, né, a gente conseguir ter recursos, a gente conseguir que mais pessoas saibam sobre a gente. Então, eu falo que uma empresa quer começar, vai por um desses caminhos. Braço, você enquanto empresa pode estimular o voluntariado corporativo. Então, a gente pensa que não, mas isso assim faz tanta diferença. A gente tem empresas, né, que nos apoiam e tudo mais, que uma das contrapartidas que eles pedem é, pelo amor de Deus, deixa umas vaguinhas aí de voluntariado para os nossos colaboradores. E aí essas empresas valorizam esse colaborador que vai a campo, né, tanto tipo apoiando a ida dele, ou simplesmente, né, falando, pode ir, a gente não vai descontar. Só isso já é um super avanço, né? Então isso é uma forma, assim, muito simples de começar, eu acho, né? Então a gente estimular esse voluntariado corporativo dentro da nossa rede. Então acho que isso é um ponto fundamental, assim, para começar. O outro é a boca. Então, assim, eu penso, né, a gente está aqui num evento, enfim, gigantesco, com várias empresas, instituições aqui. E eu fico imaginando a visibilidade, né, que essas empresas têm, né? Então, quando a gente tem muita visibilidade, a gente também pode ser um agente da transformação no sentido de dar visibilidade para organizações sociais também, né? Então, se toda empresa começasse a pensar nesse seu papel social de, cara, esse projeto aqui eu quero falar um pouquinho mais dele, né? Porque eu falo, a ECS tem, desde 2013, né, a gente está na estrada e tem muita gente que não conhece a gente. Então, óbvio, a gente precisa de recursos, a gente precisa de gente, né? Precisa de braço e tal. Mas a gente também precisa que mais pessoas nos conheçam. Então, assim, uma empresa que não sabe por onde começar, pode começar, cara, divulgando uma organização social. Apoiando na divulgação de uma organização social. Seja um dia na sua rede social concorrida, no seu feed, para você falar, hoje vamos falar de uma organização social. Isso já faz muita diferença. E o mais óbvio é o bolso, né? Então, assim, é óbvio que quanto mais empresas se movimentam para entender que existem caixinhas, né? Existem bolsos ali da empresa que a gente pode acessar para apoiar projetos, isso também faz muita diferença, porque no final do dia é isso, né? A gente tem carretas que precisam de combustível a gente não vai, né? A gente precisa de recurso para fazer acontecer. Então, mas eu falo que isso pode ser o terceiro ponto, porque a gente sabe que quando mexe no bolso, né, o pessoal, não quero. Então deixa o bolso por último, não tem problema. Começa pelo braço, começa, né, pela boca, depois você vai pro bolso. Mas não deixa também, né, de entender de onde que dá para tirar essa fatia, porque às vezes é muito pouco para vocês. A gente, falando ainda do Ver Magia, a gente fez o nosso cálculo hoje, né, de quanto a gente gasta, quando a gente investe para levar um atendimento completo, né, para uma criança. R$240 por criança. Olha isso. Então, assim, a gente não está falando de um montante milionário. Óbvio que para resolver o problema a nível Brasil, sim, aí estamos falando. Sim. Mas para resolver o problema de uma criança, R$240. E aí a gente começa a falar, cara, isso é R$20 por mês. Quantas pessoas não têm condições de acabar com o problema, né, do Brasil, que é gigantesco, mas tem condições de... uma criança eu acho que eu consigo ajudar. Então, quando a empresa começar a chegar nesse patamar do bolso, é pensar que também não é muito. O pouquinho que você consegue ajudar já vai fazer a diferença para alguma organização social. Então, acho que você segue aí esse passo a passo, passos, tutorial. E começa, sabe? Eu acho que da mesma forma que a gente começou sem saber muito onde a gente ia parar, e não paramos ainda, né? Mas o que a gente queria fazer, acho que para as empresas que querem, né, embarcar nisso, acho que, cara, começa e você vai descobrir o seu propósito, vai descobrir qual causa a sua empresa quer apoiar, porque aqui a gente está falando de um projeto específico de oftalmopediatria, né, enfim, com um objetivo muito específico, mas tem dezenas, centenas, milhares de causas que a sua empresa pode apoiar, né, e fazer a diferença. Então, acho que se todo mundo pensar um pouquinho, né, de como
mudar um pouquinho a realidade, né, de um problema, acho que a coisa flui. Eu tenho uma frase como cristão que é assim: dá o primeiro passo que Deus coloca o chão. Exatamente. Tome a primeira atitude, faça sem pensar numa resposta, num significado, em alguma coisa que você fala, não, eu quero um reconhecimento. Não, dá o primeiro passo que ele vai colocar o chão, porque certamente você está fazendo bem para muitas e muitas pessoas. Exato, a gente fala isso, né? Quando o pneu do carro fura, ou quando o carro enguiça, né? Sai do carro, começa a empurrar. Num segundo aparece gente pra empurrar junto com você. Então começa e depois a gente vê como as coisas desenrolam. Então acho que é bem por esse lado. E Marina, para que a gente possa concluir, onde que as pessoas acessam, encontram a Marina e o SAS Brasil, como é ajudar? Marina não precisa não, tá? Marina Cardoso, mas assim, não tem muita relevância minha vida. Mas a SAS, sim, gente, procurem. A SAS Brasil tá nas redes sociais, Instagram, SAS Brasil 4x4, ainda é nossa herança ralizeira, né? Então 4x4. Procura a gente. LinkedIn também, a gente é muito ativo, né? A gente tem uma veia, né, de disseminar essa palavra do empreendedorismo social. Então nosso LinkedIn é SAS Brasil também. Vocês encontram a gente. E assim, no mundo, gente, porque a gente tá aí na estrada também. Então sempre que você vê aí uma carreta laranja passando na sua cidade, uns voluntários passando atrás no ônibus, uma galera com uma camisa laranja fluorescente passando na rua, é a gente também. Então pode falar com a gente e vir embarcar com a gente também. Fantástico. Nós só temos que agradecer, a gente fica muito feliz em poder trazer à tona o empreendedorismo social, a realidade de tudo que realmente fazer o bem, traz o bem para nós. E a gente, nesse nosso podcast, a gente fica muito feliz e muito agradecido. Imagina, o prazer foi meu. Que a gente sabe do quanto é valioso e o quanto para nós na Rede Mercadão é significativo ter vocês do nosso lado. Pra gente também, a gente acredita muito nessa conexão e nessa rede que faz pontes, né? Então aqui é uma ponte, né? Então a gente, ao se conectar, a gente está transformando a vida de outras pessoas. Então assim, a gente fica muito feliz, de fato, de ser uma parceria duradoura também, né? Então não é algo pontual. A gente não quer do nosso lado, a gente não quer que seja pontual. Então acho que isso, né, reforça ainda mais que é algo genuíno, né? Não é algo da boca para fora, não é algo que faz, né, para marketing ou para marketing, exato, coisa. É algo genuíno, né? Então, prazer foi meu aqui estar nessa conversa, adorei, né, o papo aqui, que bom que deu tempo de eu vir antes do Matias nascer. Muito obrigado, curta, compartilhe e comente o nosso Pod Visão. Tá aí mais uma super entrega com um super episódio. A gente espera que você goste muito. Sucesso e boas vendas. Tchau, tchau.